Boas novas de alegria. Mensagem de William Gurnall. Eis que vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo, que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11. Encarnação. Há em Cristo um fundamento estabelecido para uma maior familiaridade com Deus do que Adão era capaz a princípio. Ele, de fato, era filho de Deus. Ainda assim, ele foi mantido a uma distância maior e tratado com mais estado e majestade de Deus do que agora a alma reconciliada é. Pois embora ele fosse filho de Deus pela criação, ainda assim o filho de Deus não era então o filho do homem pela encarnação. E por esta porta entra a mais doce familiaridade do crente com Deus. Deus desce do seu trono, troca suas vestes majestosas de glória pela carne frágil do homem. Ele deixa seu palácio para viver por um tempo na humilde cabana de sua criatura. E lá, não apenas conversa familiarmente com ele, mas, o que é mais estranho, o ministra. Sim, o que é mais do que tudo isso, ele se rende para suportar todo tipo de indignidades das mãos de sua lamentável criatura. E quando esse entretenimento grosseiro é feito, ele retorna ao céu, não para reclamar com seu pai, como ele foi abusado aqui embaixo e elevar o poder do céu contra aqueles que o maltrataram tanto, mas para preparar o palácio do céu para a recepção daqueles que o abusaram tanto e agora aceitarão sua graça. E para que estes, ainda deixados na terra, não temessem sua retomada realeza e majestade na glória do céu, eles deveriam fazer alguma alteração em seus assuntos em seu coração, para dar-lhes, portanto, uma demonstração constante de que ele seria o mesmo na altura de sua honra que ele era na profundidade de sua humilhação. Ele volta com as mesmas roupas para usá-los no trono em toda sua glória, apenas com algum custo principesco concedido para colocá-los na moda daquele reino celestial e fazê-los se adequar ao seu estado glorificado, dando-lhes um padrão, por isso, do que seus próprios corpos vis, agora tão desonrosos, serão feitos outro dia. Redenção. A consciência requer tanto para satisfazê-la, quanto para satisfazer a justiça do próprio Deus. Mas no Evangelho, notícias alegres são trazidas aos pecadores de uma fonte de sangue ali aberta, que por sua preciosidade está tão acima do preço que a justiça divina exige pelo pecado do homem, quanto o sangue de touros e animais estava abaixo dela. E isto é, o sangue de Jesus Cristo, que livremente o derramou sobre a cruz e por ele obteve eterna redenção para nós, conforme Hebreus capítulo 9. Esta é a porta pela qual toda verdadeira paz e alegria entram na consciência. A simplicidade do Evangelho. Se o pão fosse tão difícil de encontrar quanto doces, ou a água tão escassa quanto o vinho, a maior parte dos homens deveria passar fome. Da mesma forma, se as verdades necessárias à salvação fossem tão difíceis de serem entendidas como algumas outras, muitos pobres cristãos fracos de coração certamente pereceriam sem um milagre para ajudá-los. Mas as verdades salvadoras do Evangelho estão claras e correm claras para todos, exceto para aqueles que turvam os riachos com suas próprias mentes corruptas. A verdade permanente do Evangelho. Considere o cuidado especial de Deus em preservar sua verdade. O que quer que seja perdido, Deus olha para sua verdade. Em todas as grandes revoluções, mudanças e derrubadas de reinos e igrejas também, Deus ainda preservou sua verdade. Em uma palavra, naquela grande e sombria conflagração do céu e da terra,
Quando os elementos derreterem em calor e o mundo chegar ao seu período fatal, então a verdade não sofrerá a menor perda, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro 1, verso 25. A paz do Evangelho. Que Ele tome posse da minha força e faça paz comigo, e Ele fará paz comigo. Isaías 27, versículo 5. E onde está a força salvadora de Deus senão em Cristo? Ele colocou força sobre este poderoso, capaz de salvar ao máximo todos os que vêm a Deus por Ele. Tome posse de Cristo e você terá posse do braço de Deus. Ele não pode atingir a alma que se segura por meio dele. Onde há paz, paz como paz com Deus e consciência, não pode faltar prazer. Davi vai para a cama alegre quando não tem nada para jantar, exceto a alegria que Deus coloca em seu coração. E promete a si mesmo uma noite de descanso melhor do que qualquer um daqueles que se deleitam com a alegria do mundo. Tu puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que o seu trigo e o seu vinho aumentavam. Em paz me deitarei e dormirei. Salmo 4, versos 7 e 8. Esta mesma paz com Deus, desfrutada na consciência, redunda no conforto do corpo. Agora Davi pode dormir docemente quando se deita em uma cama dura. O que aqui ele diz que faria no Salmo 3, verso 5, ele diz que fez: deitei-me e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. O título do Salmo nos diz quando Davi teve esta doce noite de descanso. Não quando ele estava deitado em sua cama ou em seu palácio imponente em Jerusalém, mas quando ele fugiu para salvar sua vida de seu filho Absalão e possivelmente foi forçado a se deitar em campo aberto sob o dossel do céu. O grande cuidado que Cristo teve com seus discípulos quando deixou o mundo não foi para deixá-los viver em um mundo tranquilo, mas ele lhes legou sua paz para armá-los contra o mundo problemático. A rejeição do Evangelho. Nenhum dos convidados provará da minha ceia. Deus pode suportar ao menos qualquer desprezo lançado sobre sua graça. Eles não viriam quando a ceia estava na mesa, e portanto a toalha foi puxada e eles vão para a cama sem ceia e morrem em seus pecados. Cristo você não terá, Cristo portanto você não terá. Ninguém afunda tão fundo no inferno quanto aqueles que caem nele ao tropeçar em Cristo. A alegria do Evangelho. Posso lhe dizer que aceitar Cristo pregado a você no Evangelho será uma notícia tão bem-vinda para o céu quanto as notícias de Cristo e da salvação por meio dele podem ser para você. Há alegria no céu pela conversão de um pecador. Aqueles anjos que cantaram Cristo no mundo, não faltarão uma canção quando ele for recebido em seu coração, pois ele veio ao mundo para este fim. Alegre-se com as notícias. Boas novas e corações tristes não combinam bem. Quando vemos alguém pesado e triste, perguntamos a ele que más notícias ele ouviu. Cristão, que más notícias Cristo trouxe do céu com ele, que o faz andar com os braços cruzados e o semblante pensativo? Os santos gritarão de alegria. Salmo 132, verso 16. Ver um homem mau, alegre e jovial, ou um cristão triste e desanimado, é igualmente desagradável. Na verdade, a tristeza do santo reflete cruelmente no próprio Deus. Não louvamos sua alegria se ela não nos faz felizes. Ó cristãos, deixem que o mundo veja que vocês não são perdedores em sua alegria, já que vocês estão familiarizados com o Evangelho. Não lhes deem motivos para pensar, por causa de seu andar desconfortável, que quando se tornarem cristãos, eles terão que dizer adeus a toda alegria e resolver passar seus dias em uma casa de luto.
Não se envergonhe, cristão, de correr atrás do mundo ao assumir qualquer alegria carnal. Você não precisa sair da casa de Deus para se alegrar. Um cristão deve negar a si mesmo a alegria e os deleites do mundo para que não digam: esses cristãos tiram sua alegria da nossa cisterna. A alegria e a paz do santo não são uma alegria tão leve e espumosa quanto a do mundo. A sala onde o Espírito de Cristo entretém o cristão é uma sala interna, não ao lado da rua para cada um que passa para sentir o cheiro da festa. O estranho não se intromete na sua alegria. Provérbios 14, verso 10. Cristo e a alma podem estar jantando lá dentro, e você nem vê um prato entrar ou ouve a música que soa tão docemente nos ouvidos do cristão. Talvez você pense que ele não tem paz porque não pendura no rosto um sinal da alegria e da paz que tem dentro de si. Ai, pobre coitado! O santo não pode ter uma consciência pacífica, com um semblante solene, sim, triste, assim como você e seus companheiros têm um coração triste quando não há nada além de tempo bom em seus rostos. No riso, o coração está triste. Provérbios 14, versículo 13. O mistério do Evangelho. Como o Evangelho é um mistério de fé, ele capacita os piedosos a crer em mistérios estranhos, a crer naquilo que não entendem e a esperar naquilo que não vem. Ele os ensina a crer que Cristo nasceu no tempo e que ele era desde a eternidade, que ele foi concebido no ventre da Virgem e ainda assim o céu dos céus não foi capaz de contê-lo, ser o filho de Maria e ainda assim ser seu Criador, nascer sem pecado e ainda assim ter morrido justamente pelo pecado. Eles acreditam que Deus foi justo ao punir Cristo, embora inocente, e ao justificar os crentes arrependidos que são pecadores. Eles acreditam ser grandes pecadores e ainda assim Deus os vê em Cristo sem mancha ou ruga. Novamente, como o Evangelho é um mistério de piedade, ele capacita os piedosos a fazerem coisas tão estranhas quanto creem, a viverem pelo espírito de outro, a agirem pela força de outro, a viverem pela vontade de outro e a almejarem a glória de outro. Eles vivem pelo Espírito de Cristo, agem com sua força, são determinados por sua vontade e almejam sua glória. Ele os torna tão gentis que uma criança pode levá-los a qualquer coisa que seja boa, mas tão fortes que o fogo não os assustará ao pecado. Eles podem amar seus inimigos e ainda assim, por amor a Cristo, podem odiar pai e mãe. Ele os torna diligentes em sua vocação mundana, mas os capacita a condenar as riquezas que obtiveram pela bênção de Deus em seu trabalho. Eles são ensinados por Ele que todas as coisas são deles, mas eles não ousam tirar um alfinete dos perversos pela força ou fraude. Ele os torna tão humildes a ponto de preferirem todos acima de si mesmos, mas valorizam tanto sua própria condição que o mais pobre entre eles não trocaria sua condição pela do maior monarca do mundo. Isso os faz agradecer a Deus pela saúde e também pela doença. Alegram-se quando são exaltados e não se lamentam quando são rebaixados. Eles podem orar pela vida e ao mesmo tempo desejar morrer. O Evangelho abre uma mina de riquezas insondáveis, mas em um mistério. Ele mostra aos homens um caminho para serem ricos na fé, ricos em Deus, ricos para o outro mundo enquanto pobres neste. Novamente, os professores do Evangelho são odiados porque participam de sua natureza misteriosa. Eles nascem de novo, mas em um mistério. Você não pode ver seu nascimento por sua criação externa. Armas que eles carregam e receitas das quais eles têm para viver, mas não como o mundo julga a grandeza de pessoas e famílias. Não,
Seu exterior é mesquinho, enquanto seu interior é glorioso. E o mundo os valoriza pelo que eles sabem e veem de sua parte externa, e não por suas graças internas. Eles passam como príncipes disfarçados de roupas de algum homem pobre pelo mundo, e seu entretenimento é de acordo. Se Cristo tivesse vestido suas vestes de glória e majestade quando veio ao mundo, certamente não teria saído dele com uma morte tão vergonhosa e cruel. O mundo teria tremido em seu escabelo, o que alguns deles fizeram quando apenas um raio de sua divindade olhou para eles. Se os santos andassem na terra com aquelas vestes que usarão no céu, então seriam temidos e admirados por aqueles que agora os desprezam. Mas o desígnio de Deus na primeira vinda de Cristo não teria se cumprido se ele tivesse aparecido. Nem seu desígnio em seus santos, se o mundo os tivesse conhecido como um dia os conhecerá. Portanto, ele tem o prazer de deixá-los ficar escondidos sob as coberturas mesquinhas da pobreza e das enfermidades, para que ele possa exercer suas graças sofredoras e também realizar sua ira sobre os ímpios por causa deles contra eles. O Evangelho é um mistério. Então, cristão, anseie pelo céu, e somente lá esse mistério será completamente conhecido. Aqui aprendemos nosso conhecimento dele aos poucos, como alguém que lê um livro conforme ele sai da prensa, folha por folha. Lá o veremos completamente. Aqui aprendemos com muita dor e dificuldade, lá sem trabalho e aborrecimento. Santos glorificados, embora não cessem de trabalhar, ainda descansam do labor. Aqui a paixão cega nossas mentes, que confundimos erro com verdade e verdade com erro. Mas essas nuvens serão dispersas e desaparecerão. Aqui a fraqueza das partes naturais mantém muitos no escuro e os torna incapazes de aprender algumas verdades às quais outros são levados. Mas lá, o forte não impedirá o fraco, o estudioso saberá tanto quanto o seu mestre. Quando essa hora abençoada chegar, então levante suas cabeças com alegria, pois ela o levará àquele lugar abençoado, onde você verá Cristo não muito longe, não com o olho da fé, mas com o olho glorificado, contemplará sua própria pessoa para nunca mais perdê-lo de vista. Você não ouvirá mais que lugar glorioso é o céu, como você estava acostumado a ter estabelecido pela pobre retórica do homem mortal, pregando a você sobre aquilo com o qual ele próprio estava pouco familiarizado. Mas andará você mesmo nas ruas daquela cidade gloriosa e se abençoará ao pensar em que pensamentos pobres e baixos você teve sobre isso quando na terra meditou sobre esse assunto. Uma visão momentânea dessa glória lhe informará mais do que todos os livros escritos sobre ela foram capazes de fazer. Amém.